Vocês estão tendo que me aturar aí pela terceira semana seguida, mas nas próximas 2 semanas a gente vai ter aí as nossas participações especiais no mês, que todo mês a gente recebe, né? Não só para dar continuidade aonde nós finalizarmos o estudo hoje, mas também para trazer sempre um tema doutrinário, né? Para dar uma quebrada aí no nosso estudo e juntos construindo uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela também do Livro dos Espíritos, para a gente poder visualizar melhor aqui. Deixa eu só. Peraí, que deu um erro aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Veja se vocês estão vendo para mim, por favor. E se ela tá subindo e descendo. Tá dando certo? Ela só está parada, mas ela está aparecendo. Para mim, ela não mexeu, não. Ah, então peraí que tá dando errado. Eu tenho que compartilhar outra. É porque sumiu uma tela aqui do meu computador e eu tô tentando achar. Acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, foi. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, pessoal, na semana passada a gente estudou, né, a questão do trabalho. Estamos aí no capítulo 3, a necessidade do trabalho, e ficou faltando uma questãozinha apenas para estudar a respeito da necessidade ainda do trabalho, que foi justamente a questão 681. Então, hoje a gente retoma a partir dela e depois nós vamos conversar aí sobre o limite do trabalho. Então, vamos finalizar esse primeiro item, né, sobre a necessidade do trabalho. E aí Kardec pergunta o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Então, o Kardec ele quer saber se essa lei da natureza, essa lei divina, ou seja, não é algo que a sociedade vai impor, mas sim o que a lei natural ou a lei da natureza poderia impor, se os filhos têm essa obrigação de trabalharem para os seus pais. E aí os espíritos deixam claro, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. E quando que os pais trabalham para os seus filhos? Quando os recebem em vida, né? Quando os dão a oportunidade da reencarnação. Então, às vezes nós acompanhamos algumas pessoas tendo a notícia, né, de que irão ser pais pela primeira vez. E aí a gente vê aquela euforia, vemos ali, né, a ansiedade, os primeiros desafios da maternidade, da paternidade, né, das noites não dormidas, das preocupações iniciais das primeiras horas. Tudo é muito novo, né? Então, às vezes um simples choro diferente ou uma simples dor de barriga já é motivo de preocupação, de insônia, ou seja, muda completamente a rotina dos pais, né? E eles, naturalmente, precisam se adaptar, e há um espírito de sacrifício muito grande em relação aos seus filhos, e não só nas primeiras etapas ali da vida, né, mas que vai se seguindo aí ao longo dos anos, para que esses pais possam servir e cumprir a sua papel, a sua missão de educar esses filhos, né? Então a gente já viu que isso no Livro dos Espíritos, eles deixam claro que isso é um dever moral dos pais, prezar pela educação dos seus filhos, orientá-los na corrigenda das suas imperfeições. Então, nós estudamos anteriormente que os pais eles precisam estar atentos a essas imperfeições dos seus filhos, que esse é o principal objetivo. Então, muitas vezes, nós percebemos que os pais, eles às vezes ficam preocupados e nós não tiramos a razão, nem dizemos que isso não é importante. Muitas vezes com o futuro no sentido material. Qual escola meu filho vai fazer, qual faculdade ele vai formar, o que, que ele vai exercer como profissão, que conforto eu posso dar a eles. E muitas vezes nós esquecemos de olhar os seus princípios morais e compreender quais são as suas imperfeições, porque por mais que a gente ame os nossos filhos, né, nós sabemos que eles são espíritos imortais e se estão aqui é porque têm um papel para cumprir. Então, tem as suas missões, mas também tem as suas expiações, os seus maus pendores, as suas imperfeições a serem buriladas. Então, os pais, eles têm esse dever de ficar atento a essas imperfeições
e corrigi-las, orientá-las, inspirá-las no bom caminho. Nem sempre será vitorioso, porque nós sabemos que as escolhas são dos filhos, mas os pais têm a obrigação e o dever de orientar. Se os filhos acatarão, aí já é uma outra história, né? E a gente não vai entrar nisso, porque senão a gente fica só focado nesse estudo. Mas então os pais, eles tiveram que trabalhar pelos seus filhos, e agora os filhos têm que trabalhar pelos seus pais. Essa é a lei da natureza. Isso é uma imposição da lei divina. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Então, muito antes de conhecer o seu próprio filho, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, já há aquele laço de amorosidade, aquele sentimento paterno que é algo inerte, inerente aos pais e às mães. Por quê? Para que houvesse esse senso de responsabilidade de cuidarem entre si mutuamente. Então, nós sabemos que entre os espíritos afins, esse vínculo já se acha feito. Já é natural esse sentimento de carinho, de cuidado, de atenção, de afeto. Pode não ser num nível tão alto, mas já há esse laço afetivo. E esse laço é tão importante porque na última orientação de Jesus, enquanto ele esteve encarnado, foi justamente uma orientação nesse sentido desses laços, de um dever filial de um jovem, de um moço, para com uma pessoa mais velha, que é a orientação de Jesus para João Evangelista. Porque João Evangelista foi o único discípulo, o único apóstolo do Mestre que de fato acompanhou ele até o fim. Porque no momento da sua crucificação, João Evangelista dá os braços a Maria, enquanto todos os outros apóstolos estavam com medo e tentaram fugir, se esconder para não sofrerem também as suas perseguições. Ele enfrenta tudo isso, pede licença aos soldados romanos no momento lá da crucificação e chega justamente aos pés da cruz de Jesus, dando os braços a Maria, suportando um ao outro aquele momento difícil para ambos. Afinal de contas, mãe é sempre mãe, e a Maria, apesar de ter uma noção, não quer ver o seu filho ali. E Jesus também, vendo tudo aquilo que se passava, e aqueles dois espíritos muito caros ao seu coração, ele diz a ela: olha, mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Dando um ao outro o dever final de João Evangelista cuidar do seu bem mais precioso que estava na terra, vamos dizer assim. E também a Maria de cuidar do seu filho, aquele discípulo muito amado, porque João Evangelista, por ser o mais jovem entre os apóstolos, tinha uma visão de todos os outros por ele, de carinho, de atenção, assim como nós, né, quando temos uma idade mais madura, olhamos um jovem com mais carinho, com mais atenção, então ele tinha essa visão sobre eles. Então ali Jesus estava confiando a João Evangelista aquilo que ele não poderia fazer materialmente, que era suportar e sustentar no que a Maria tivesse necessidade, todas as questões materiais de cuidados quando ela tivesse com problemas de saúde física, cuidados do âmbito alimentar, cuidados do âmbito emocional, de amizade, de desabafo. Ou seja, Jesus estava transferindo para João todos os seus deveres que, como filho, que ele não poderia fornecer materialmente naquele momento. Então, olha a importância que é para um filho cumprir esses seus papéis como filho em relação ao pai. Então, isso faz parte da lei divina. E se nós não pudermos fazer, isso é transferível também, mas é nossa responsabilidade. Então, foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Antes de passar aí para Leci, só vou concluir, Leci, o raciocínio e já te transfiro a palavra, tá bom? Mas é curioso, né? Porque lá no século XIX, Kardec já estava falando que as pessoas frequentemente se esqueciam desse dever filial para com os pais, ou seja, de cuidarem da velhice, de dar o apoio e o amparo
que foi devotados a eles na sua infância. Então agora é aquele momento de retribuir aquela troca, mas que em muitos casos há apenas um descaso em relação ao pai. Acha que apenas a terceirização de um ajudante, de colocar num asilo, vai suprir todo aquele afeto que é responsabilidade do filho. Então, é justo e válido que, se eu não tenho a condição de estar presencialmente, tenha condição de pagar por um asilo, por uma casa de repouso, por um ajudante que fique o dia inteiro, maravilha. Mas e os deveres filiais para com os pais? E as visitas? Porque quando nós vamos ao João de Freitas e temos a oportunidade de visitar aqueles idosos, frequentemente, quando é anunciado que eles receberão uma visita, eles esperam ansiosamente pelos seus parentes, mas muitas vezes eles se encontram apenas frustrados ao perceberem que aquele parente não mais retornou. Então, como fica esse coração angustioso, angustiado, que por mais que possa receber dali os recursos materiais, uma atenção de pessoas que ele nem conhecia, mas que talvez se tornem os seus melhores amigos, mas ainda assim, lá no peito, no fundo, aguarda o coração ansioso pelo rosto familiar conhecido. Então, nós temos que ficar muito atento a isso, porque é uma responsabilidade, um dever inerente a cada um de nós. Leci. Eu só vou perguntar aqui, uma reflexão, Pedro, quando ele fala aqui, né, esse amor filial, né, do amor paterno, aí a doutrina espírita, a gente sabe que é muito além disso, né, porque o próprio Cristo, quando falou quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu irmão, né, porque muitas vezes dentro de uma família, nós nem sempre temos essa afeição, vamos dizer assim, por um filho, né, a gente sabe que tem um filho que é mais afetivo, a gente não até a energia não bate bem, sabe? Que tem bastante filho, né? Então Deus faz essa mistura, né? Coloca aquele realmente que a gente tem mais afeição. Vamos colocar aqueles inimigos dentro também da família para a gente trabalhar isso, né? Como que Deus, né? Vai devagar, né? Primeiro coloca o sangue na frente, né? Para depois a gente começar a ter esse olhar mais amplo, né? Que não é o sangue, né? Que é o amor puro, né? Em relação ao outro, né? Igual quando o Cristo falou, né? Como eu falei, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu irmão, né? Porque aqui quando fica só essa questão assim, filial, a gente achar que é só isso, mas não é, né? É muito mais amplo, e a doutrina espírita traz isso para a gente, né? Esclarece isso para a gente com bastante propriedade, né? Eu acho que é só isso mesmo. Eu falo que assim, eu tenho bastante filhos, né? E assim, uns eu sou mais assim, né? Chegadinho. Tem um que a gente vê que tem alguma questão para ser trabalhada, mas a gente ama, porque a gente sabe, né? A gente tem esse olhar amplo, né? Mas que tem, entendeu? A gente não sabe qual é a condição de cada um de nós, né? Por isso que o amor é sempre importante, né? Só isso. É verdade, Leci. A reencarnação, na verdade, ela é esse meio poderoso, né, que nos mostra aí os caminhos da perfeição. Então, todas essas nossas descidas à carne são eventos de luz, que, na verdade, trazem para nós lições que nos alertam, né, para a paz de coração, para a tranquilidade da nossa consciência. Então, quem deseja avançar rumo ao progresso espiritual deve começar dentro da nossa própria casa, o nosso primeiro a nossa primeira porta para abrir e despertar o nosso ser íntimo na conquista dessa harmonia doméstica. Porque nós sabemos, como você bem lembrou, que nesse âmbito familiar nós não temos apenas os espíritos afins, mas também aqueles que fizeram parte da nossa história de maneira imperfeita. Então, esses laços, eles na verdade são refeitos, ou melhor, têm a oportunidade de refazê-los através dos laços de família. Então, teremos irmãos que podem ser nossos algozes de vidas passadas, mas ali estaremos juntos para poder cumprir, por exemplo, a nossa missão filial. Pais e mães que às vezes têm um filho que tem aquela afinidade tamanha, enquanto o outro, embora o ame, ainda assim não é a mesma coisa, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem algo ali por detrás. Mas esse amor, ele se faz presente e Deus nos dá essa oportunidade na sua imensa sabedoria
para que a gente possa, de fato, reatar esses laços, porque, como Joana de Ângeles nos diz, todos os laços de família que são impostos, né, ou seja, aqueles laços consanguíneos, que nós não temos a oportunidade de escolher, são nos impostos através das reencarnações, são laços que nós nunca devemos cortar a golpe de machado. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação familiar com um tio que ela é muito tóxica, muito complicada, eu não escolhi que ele fosse meu tio, ou seja, uma relação familiar imposta, uma relação sanguínea. Mas se há um laço de complicado ali, eu não corto esse laço arrumando briga, confusão, aquele alvoroço todo. Eu simplesmente desato esse laço. Ou seja, eu não preciso ficar convivendo diariamente com essa pessoa, mas eu posso me afastar e simplesmente sem rancor, sem raiva, sem mágoa, sem ressentimento nenhum. Então a Joana fala que todas as vezes que nós rompemos esses laços familiares consanguíneos com golpes de machado, ou seja, com brigas, com dissensões, ironias, mágoas, ressentimentos, a gente fica preso nesses laços. Então, mais uma vez, ela nos alerta, né, sobre a importância de sabermos lidar com esses convívios familiares, mas também não sofrer e nem fazer nenhum tipo de abuso nessas relações familiares, que algumas podem ser até mesmo tóxicas. Luciano, que bom ter você aí com a gente. Fala, Pedro. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. E não só complementar o que você falou aí, esses laços consanguíneos que nós, a princípio, não escolhemos e que temos agora a oportunidade, eu diria, de estreitar esses laços, sabe? Mas, com as nossas imperfeições, de todos nós, às vezes tendemos a afrouxar esse laço a fim de encontrar, talvez, aí na linha abaixo, algum repouso. Já falaram do início do trabalho do repouso. Mas eu fiquei pensando aqui também, e estamos chegando, talvez não, com certeza, em uma situação em termos de tempo cronológico também, e tempo da escola Terra, no sentido de que estamos chegando, ou estamos iniciando a nossa caminhada, melhor colocando, para um planeta melhor. Então, eu penso que esses laços, se afrouxarmos em demasia também, possivelmente daqui a pouco, para já, eles se tornarão nós, no sentido de estamos chegando também no limite de um tempo, para avançar para um tempo melhor também. Então, penso eu que oportunidades à beira desse limite estão sendo dadas e ainda serão dadas a todos nós. Mas que tenhamos atenção nisso também, que tenhamos atenção em não afrouxar muito esses laços, procurando também um repouso em demasia, mas que possamos estreitar esse laço para que daqui a pouco ele não vire efetivamente um nó numa próxima, sabe? A fim de que não tenhamos a oportunidade ou melhor colocando, o livre-arbítrio, assim, de afastar tanto, sabe? Então, não sei, eu tô bem pensativo no final desses tempos de oportunidades de regeneração para todos nós, para ingressarmos, sim, na construção de algo que está por ser feito ainda de um mundo de regeneração. É isso, meu amigo. Não, show de bola. Assim, são reflexões pertinentes, porque, na verdade, falar de família é sempre muito delicado do âmbito geral, né? Porque a gente vê esses laços, igual está sendo abordado aqui dos deveres do filho com os pais. Naturalmente, o primeiro exemplo que nós temos é de nós com os nossos pais, né?
E se nós pararmos para analisar, aqui nós temos na reunião diversas gerações. E cada geração aqui teve uma criação diferente, uma cultura diferente, uma realidade completamente diferente. Algumas pessoas podem ter tido o pai presente e outras não. Algumas as mães presentes e outras não. Alguma pode ser órfã e a outra não. Alguém pode ter uma relação com os pais super amorosas e outras super conflitivas, né? Ou seja, de abusos e de situações que trazem muito mais remorsos do que boas lembranças. Então, analisar as situações individualmente também, para nós é um desafio e não nos cabe, do ponto de vista, enquanto expositor espírita, né, a gente abordar a situação de cada um. Mas o que nós temos à luz da doutrina é o seguinte: algo que, na verdade, já faz parte do mandamento, né? Honrar a pai e mãe. Então, quando coloca honrar a pai e mãe, não tem nenhuma condição a esse sentido. Ou seja, não importa se foi uma relação saudável ou se foi uma relação tóxica, se foi uma relação em que o pai esteve presente e a mãe não, ou vice-versa, ou se todos estiveram presentes, não importa. Então, isso que o Luciano disse, ou seja, né, de nós aproveitarmos essas situações, em relação a pai e mãe, a gente sempre tem que honrar. Eu me recordo uma vez que eu assisti um documentário em que a pessoa estava procurando, como se fosse um coach, né, um terapeuta, algo nesse sentido, e ela sentiu uma raiva muito grande em relação ao pai, muito grande, porque o pai era ausente, o pai era alcoólatra, o pai era isso, o pai era aquilo, e ela foi relatando aquilo tudo para ela, pro rapaz. E ela deixou muito claro para ele tudo que ela teve que se tornar para poder suprir essa ausência do pai, ou para que então assim, ela teve que estudar mais, ela teve que cuidar dos seus irmãos para poder ajudar a sua mãe, ela teve que trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da casa, e ela foi elencando tudo que ela teve que fazer por conta da ausência do pai e por ele ser um alcoólatra e não assumir as responsabilidades com os filhos. E aí o rapaz simplesmente depois mudou o paradigma dela, mostrando a ela que, na verdade, ela o amava de uma forma que ela não conseguia compreender. E que ela só se tornou essa fortaleza toda, na qual ela se orgulha de ser o irmão mais, assim, o pai mais velho de todos aqueles irmãos, de ter aprendido muitas coisas, de ser uma referência na sua área, por conta do seu pai. E ela deveria ser grata pela oportunidade dessa adversidade toda, porque essa adversidade é que forjou o caráter e moldou todos os recursos que ela soube aproveitar para se tornar quem ela era hoje. E por esse motivo ela deveria honrar o seu pai, mesmo que ele não fosse o pai que ela esperaria que ele fosse. Pedro, eu vou dar a palavra, acho que a Cília está pedindo, mas só para complementar, só para não perder o raciocínio, a Alessi, Maria Alessi, que apareceu a Santa Maria para mim. Show. Honrar pai e mãe, o verbo honrar, ele é transitivo direto aí, né? Ele não tem nada que bota alguma condição ou alguma negociação. Honrar pai e mãe é um verbo transitivo direto. Então foi o que você falou, não tem nada mediando isso, né? Nada intervindo nessa situação. Então é uma condição necessária, um esforço necessário que cada um de nós efetivamente precisa fazer. E eu ouvindo a sua história aí, e é isso mesmo, porque muitos pais são imperfeitos, ou todos os pais e mães são imperfeitos, tanto quanto seus filhos. Então, às vezes, o pai e a mãe não pôde, aos olhos do filho, contribuir para o crescimento, para o amadurecimento dos filhos, conforme os filhos gostariam. Mas, mesmo assim, honrar pai e mãe é um verbo transitivo direto. Isso implica também, apesar disso, apesar dessa situação, honrar pai e mãe da mesma forma. E lembrando de Valdo Franco, ele diria também, ao menos a tua mãe não te abortou, ao menos
ou pelo menos o seu pai estava ali também para participar e te conceder a sua vida carnal. Então, não tem jeito, Pedro. É isso aí, um abraço. É isso aí. Leci. Eu ia falar justamente isso mesmo, a gente já está conectado. Dentro desse olhar mesmo, desse honrar pai e mãe, né? Igual o Luciano falou aí, você também comentou bastante aí, né, Pedro? É justamente isso, né? A gratidão ao pai e à mãe, né? Que, querendo ou não, a oportunidade, né, da gente trabalhar aí, né? O espírito trabalhar, né? As necessidades dele, né? E esse honrar pai e mãe é nesse sentido, igual você deu esse exemplo dessa moça, né? O que é esse honrar? É justamente você fazer o contrário de seu pai e sua mãe, né? Que ainda são imperfeitos, como o Luciano falou, né? Então, quando você sai lá fora e faz ao contrário, uma pessoa boa, né? Uma pessoa que trabalha, né? No bem, vamos dizer assim, né? Igual essa moça, né? Então, é isso. Honrar pai e mãe é isso. Você sobrepor seu pai e sua mãe nas condições, vamos dizer assim, que a gente entende dentro das reencarnações, né? Espirituais que ainda não tem essa condição, né, nítida de ter esse olhar amplo, né, do que é cuidar de um filho, né, do que é amar um filho. Mas quando o filho faz isso, o revés disso, né, de sai, ele supera, né, esse pai e sua mãe dentro da sua condição de ser, então isso é honrar pai e mãe, né? Então, é isso. Uma das reflexões que eu ouvi falando, achei muito bonito, e realmente é o que a gente está falando e conversando. Esse honrar pai e mãe é isso. Não, né, diminuindo eles, sempre sendo grato, igual o Luciano falou e você falou, porque, querendo ou não, eles nos deu a oportunidade da vida. É isso. Ótimo, isso aí. Acho que vocês foram muito ricos aí na colaboração para essa questão. Mais alguém, pessoal? Ou podemos ir para o limite do trabalho? Então, vamos avançar agora para o limite do trabalho ou repouso, né? É algo que todo mundo já espera. Quando que eu vou aposentar? Aí a hora que tá chegando perto da aposentadoria, muda a idade, né? Muda a regra todinha. Eu já desisti, porque na minha vez não vai ter esse trem de aposentadoria, não, que esse INSS não vai dar certo. Mas a gente percebe que é algo que nós todos queremos, né? Quando será minhas férias? Nossa, eu tô precisando de um feriado. O feriado caiu no domingo. Meu Deus do céu, preciso descansar, preciso repousar. E nós nem sequer entendemos, né, o que que é o descanso, o que que é o repouso. Então, essas questões, elas são um norte para nós, que vivemos num mundo que cada vez nós precisamos produzir, né? É curioso quando nós fazemos um contraste com a sociedade grega ou a sociedade romana, na qual nós percebemos que eles tinham tempo para ficar pensando na vida. Se nós pararmos para analisar, o início do livro Há 2000 anos, naquela conversa do Públio Lentulus com seu amigo Flamínio Severus, era uma conversa no terraço da sua casa, à luz das estrelas, no qual era uma conversa entre dois amigos e que eles estavam refletindo sobre a vida. Que depois, enquanto um entrou, o outro ficou lá sentado, parando, meditando, observando. Nós percebemos que no mundo de hoje nós não temos nem sequer essa ociosidade boa. Não digo a preguiça, eu digo a ociosidade no sentido de pensar sobre as questões da vida, de pensar sobre a gente, de fazermos reflexões. Nós nos sentimos penalizados se vamos descansar. Nossa, eu não posso fazer uma viagem, não posso ficar um final de semana sem fazer nada, não só pelos compromissos de trabalho, mas às vezes até pelos compromissos espíritas que nós assumimos. Então, é preciso refletir e compreender o que é o limite do trabalho, o que é o repouso, o que é o descanso, à luz da doutrina espírita. Então, Kardec, naturalmente, que abordaria essas questões, né? Então, vamos ver o que ele desenrola para a gente. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Ou seja, o trabalho, ou melhor dizendo, né? O repouso, ele é necessário para todo aquele que trabalha. Deus, na criação do mundo, já tinha colocado essa lei, né? Trabalhou 6 e descansou no último dia. Então, sem dúvida,
O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Então, o repouso ele é necessário para reparar as questões físicas, ou seja, o nosso corpo ele se exaure. Ele precisa também de momentos de relaxamento. Muitas vezes, e sobretudo dependendo da nossa rotina no trabalho, quantas pessoas não ficam com tensões, né, musculares, pessoas que lidam com decisões muito importantes, pessoas que fazem movimento repetitivo. Assim, meus pais, por exemplo, que são professores e que na época ainda era quadro negro, que tinha que passar matéria no quadro e tudo mais, ficavam com dores assim no ombro, às vezes no punho, de ficar passando a matéria no quadro. Ou seja, o próprio corpo, ele exigia um momento de descanso, um momento de reparo para dar conta de exercer a atividade. Então é natural que o próprio trabalho, ele imponha ao corpo a necessidade do repouso, a fim de que possa refazer as energias, refazer a condição para continuar exercendo essa atividade santificada. Agora, é interessante porque isso para nós é óbvio, mas ele chama a atenção a um outro ponto que não é tão óbvio assim. Porque visa o repouso, a liberdade, a inteligência para que ela se eleve acima da matéria. Então, nós percebemos que, rotineiramente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente frequentemente não exerce a inteligência de um modo superior. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos já é sabido por nós e entra no automático. Mesmo um professor, como eu dei o exemplo, que está ensinando a matéria para um aluno, para o professor aquilo não é novidade, ou seja, já está dentro do conhecimento, já está dentro do que é patrimônio, vamos dizer assim, do espírito. E se ele vai simplesmente naquela rotina, maquinalmente, não há nenhum momento para uma reflexão aprimorada. Não há nenhum momento para uma inspiração e reflexão sobre algo que vá além da matéria, que transcende ao espírito. Então, volto a dizer, são esses momentos em que nós nos desligamos um pouco para ouvir as questões espirituais. Porque o nosso tempo ele é dividido em 24 horas. Ninguém tem mais ou menos do que isso. E nós dividimos essas 24 horas basicamente entre trabalho, lazer e descanso. O trabalho, pelo menos 8 horas. Se nós, vamos dizer assim, não somos aposentados, né? Temos ali 8 horas de trabalho como regra geral no Brasil. O descanso, aí já começa a ficar relativo, né? Algumas pessoas dormem 5 horas, outras pessoas dormem 6, 7, mas o ideal para toda pessoa adulta é de 7 a 8 horas. Isso em termos de Organização Mundial da Saúde, como recomendação para que nós temos esse repouso. E temos ali os nossos curtos momentos de lazer. Então, se a gente deseja sair dessa disciplina, de fugir, por exemplo, desse descanso de 7 a 8 horas por dia, a gente vai pagar caro com a nossa saúde. Então, se eu começo a despender um tempo muito grande no trabalho, diminuo meu lazer para quase nada, e estou dormindo aí 4 a 5 horas por dia, eu posso fazer isso por 1, 2 semanas, mas se eu fizer isso por 1, 2 anos, a minha saúde vai por água abaixo. Ou seja, é necessário esse equilíbrio, né? Então, por outro lado também, tanto a inércia como o trabalho com exagero nos fazem mal. Então, eu não posso ficar o dia inteiro 12 horas dormindo, 6 horas de lazer e o que sobrar de trabalho, porque a inércia também ela faz mal. Mas o exagero no trabalho, ou no descanso, ou no lazer, também nos prejudicam, né? Então, nós temos que ter cuidado com esses extremos, porque é justamente onde prolifera todo o vício de desequilíbrio. Então, nós precisamos ter claro, né, quando o apóstolo Paulo nos diz, olha, sede sóbrios e vigilantes.
Ou seja, analisa nossa rotina, nosso cotidiano e vê se tende ao equilíbrio da mente, do corpo, do trabalho e do descanso. A fim de que, por exemplo, ao descansarmos durante o sono físico, nós podemos atingir e ter o espírito liberto para aprender, para conversar com os nossos guias, para fazer algum tipo de trabalho espiritual. Ou seja, precisamos visar o descanso como essa oportunidade também de enriquecimento da inteligência. Se nós pararmos para pensar, e nós temos aqui umas 24 pessoas aqui no estudo para nós, se eu perguntar, provavelmente alguém vai falar: Pedro, o meu sono é muito ruim. Eu não durmo direito, ou durmo menos, durmo pouco. E hoje o Luciano está aí para poder, se for o caso, endossar ou me corrigir, mas em muitos tratamentos psiquiátricos, psicológicos, quando a pessoa se encontra, né, perturbada ou com aflições e tudo mais, o que muitas clínicas fazem como tratamento prévio é primeiro regular o sono, antes de fazer qualquer outra coisa. Olha, vamos controlar o sono. Porque é fácil nós percebermos isso, não precisa um grande esforço. É só a gente passar uma noite mal dormida. No outro dia, a gente já vai estar irritado, as nossas decisões já vão ser piores. Então, provavelmente, a gente vai escolher alimentos que não fazem bem à nossa saúde. A gente vai tomar decisões que não são aquelas que muitas vezes nós queremos. Daremos respostas mal dadas às pessoas que não têm nada a ver com o nosso problema. Ou seja, arruma uma série de encrencas por uma noite mal dormida. E uma pessoa que vai passando isso ao longo de vários e vários e vários dias, ela começa a acumular decisões equivocadas e que, naturalmente, vão desviando o rumo da sua trajetória espiritual. Sem contar que se a gente tem uma noite de sono mal dormida ou não se prepara para dormir, como é que está o nosso despertar, vamos dizer assim, no mundo espiritual? Para que região que a gente está indo? Então, são alguns detalhes fáceis que nós podemos corrigir, como evitar o uso de telas antes de dormir, uma hora antes. Ao acordar, nós abrirmos a janela do nosso quarto, ter contato com a luz do dia. Então, são questões fáceis, né? E que a gente pode colocar aí no YouTube, tem alguns vídeos que são muito bons em relação à higiene do sono. Se eu não tenho o hábito da minha prece antes de dormir, onde que eu quero despertar no mundo espiritual? Então, são questões pequenas, mas que nos ajudem, de fato, a encontrar esse repouso, né? Fazer com que ele seja mais produtivo, melhor aproveitado. Como o Luciano disse, né? A primeira pergunta do psiquiatra geralmente é: como está o seu sono? Ou seja, é o primeiro passo, né? Para poder ajustar as outras questões. Qual o limite do trabalho? Aí essa pergunta é boa, né? Porque tem gente que o limite é rapidinho e tem gente que, se não deixar, não para de trabalhar. E é curioso também porque tem algumas pessoas que parece que quanto mais trabalho aparece para elas. Mas outro dia um amigo falou assim: Pedro, a pessoa que já trabalha, que faz uma boa atividade, significa que ela é boa, que ela dá conta do recado. Então o povo fica empurrando as coisas para ela, dando mais atividade. Agora, para quem não tá muito parado, tá muito à toa, é porque fica se esquivando das coisas e não vai. Eu falei com ele: não, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Então, é aquilo que Jesus disse: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, a gente tem que começar a ser fiel no pouco, porque realmente, daqui a pouco, aquele que mais trabalha, que mais desempenha, vai só agregando mais tarefas, né? Essa é a nossa trajetória espiritual. Então, o limite do trabalho, na verdade, são as nossas forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, o limite, ele é individual. Ele vem das nossas forças, ou seja, o Senhor deixa livre o homem para testar o seu raciocínio e fazer com que ele cresça. E é de experiência em experiência que ele vai acumulando essas qualidades para despertar os valores eternos no coração. Então,
poxa, Deus ele não faz tudo para as criaturas, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e temos ali o nosso trabalho. Então, isso faz com que o espírito ele sempre tenha o estímulo, né? Porque senão ele perderia esse estímulo e não se esforçaria, nem se empenharia em nenhuma luta, porque Deus faria tudo por nós. Então, na verdade, o trabalho existe para que a gente se empenhe e tenha as nossas conquistas. Ou seja, o nosso progresso espiritual, ele é fruto das nossas escolhas, do nosso esforço. Então, se Deus vai nos deixando cada vez mais livre para nós usarmos do nosso livre-arbítrio, isso vai fazendo com que nós vamos avançando no nosso despertar. Agora, se o limite do trabalho é o das nossas forças, quanto mais liberdade de trabalhar, é que nós sabemos exatamente o nosso limite. Então, nós não podemos ficar sem operar, mas também temos que saber o nosso limite até onde a gente aguenta, até onde a gente consegue fazer as coisas bem feitas. Porque trabalhar, até mesmo as crianças trabalham. Uma criança que dá um sorriso involuntário ou voluntário a um desconhecido, é um trabalho que ela está fazendo. Porque esse sorriso, ele opera maravilhas. Um velho cujas forças se desgastaram, por exemplo, ao longo dos anos, ele pode trabalhar, sim, na sua área, fazendo o que ele suporta, o que ele dá conta de fazer. Ou seja, ele pode levar um pouco de harmonia? Pode, porque uma pessoa com uma idade mais avançada, ela traz consigo repletas experiências, vivências que podem ser repartidas com as demais pessoas. Então, ele consegue trabalhar? Consegue trabalhar. Então, o trabalho ele vai muito além daquilo que nós conhecemos de forma geral, né? Luciano. Ô, Pedro, acho que é isso mesmo que você terminou de falar aí, mas é que eu pensei aqui em forças separei dois grandes campos, deve existir até mais, que a gente tende a pensar geralmente como força mecânica do corpo, não é? A força muscular. Então, qual é o limite do trabalho? Das forças. Mas eu pensei que quais forças? A força mecânica do corpo, a muscular, porque também tem a força psíquica. Porque, às vezes, não temos a questão mecânica da musculatura, não temos muita força, mas podemos alargar também e trabalhar essa força, de alguma maneira. E, às vezes, também não dispomos da força psíquica para coordenar um trabalho que, às vezes, nem exige tanto de mecânica do corpo, de força do corpo, mas a força psíquica. Então, eu pensei também que essa força psíquica para o trabalho, quanto mais eu conseguir alargar essa força psíquica, mais trabalho eu consigo executar, até uns limites também, tanto do mecânico, do corpo, quanto da psique. E eu vejo hoje, Pedro, e eu posso falar por mim, por várias pessoas, que muitos não conseguem alargar o campo de trabalho hoje, o campo de trabalho no bem, ou o campo de trabalho, qualquer coisa, né? Todo trabalho bem executado na tarefa de Jesus, na seara de Jesus, é o trabalho do bem. Então, tem muitos que não conseguem alargar o seu trabalho, porque geralmente está direcionando força psíquica e, às vezes, consequentemente, a mecânica do corpo também, para aquilo que efetivamente não é importante. Ou está direcionando a força psíquica também para preocupações em demasias, para a ansiedade, para as expectativas. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir o nosso desperdício de força, seja ela do corpo ou seja a força da mente, mais trabalhos conseguiremos fazer. Conforme você diz, a nossa caminhada vai ser de trabalho. Você falou isso, não sabe se vai se aposentar também, fisicamente aqui na Terra, também não sei. Está cada vez mais complicado. Mas do ponto de vista espiritual, sabemos que todos nós também, quando ingressarmos na pátria espiritual, vamos precisar e vamos querer também trabalho. E mais trabalhos, socorrer mais. Então, acho que essa questão da força é muito importante. Não pensar só na força mecânica do corpo, mas também criar espaço na nossa mente, na nossa psique, para colocar na direção certa a força da nossa mente também. Como você falou,
é uma prece que eu consigo fazer ao longo do dia, é vibrar por muitas pessoas ao longo do dia. Então, às vezes, eu não consigo fazer isso porque eu estou autocentrado nos meus problemas, nas minhas preocupações, nas minhas angústias, nas minhas inquietações, nas minhas perturbações. Então, eu não tenho campo mental para colocar mais trabalho. E toda situação é uma situação possível de trabalho, mas esse trabalho maior que você falou aí, esse trabalho no bem, seja ele qual for, na seara de Jesus. É isso mesmo, Luciano. Essa parte que você trouxe, né, das forças psíquicas, elas, na verdade, são as mais importantes, né? Porque no livro Pensamento e Vida, Emmanuel deixa claro para nós, já no prefácio, que o pensamento cria a vida que procuramos através do nosso próprio pensamento, né? Através dos reflexos do pensamento com o Pai. Mas no capítulo 2, ele coloca para nós, quando vai estudar a mente, que a nossa mente ela tem 4 departamentos: do desejo, da imaginação, da memória e da inteligência. E que esses 4 departamentos, eles são geridos pela vontade. É como se a vontade ela fosse a gerente esclarecida que demanda, né, e que orienta esses 4 departamentos. Então, se a nossa força psíquica, se a nossa força de vontade for baixa, a gente não tem força motora para realizar o trabalho. Então, é primeiro preciso conquistar, acreditar, vencer na nossa mente para que a gente possa realizar materialmente. Se nós não pensarmos grande, se nós não acreditarmos que somos capazes, não adianta, o corpo não vai responder. Então, é primeiro essa questão da conquista da força psíquica, né? E isso é muito, muito legal que você trouxe e também me fez me recordar de uma palestra que eu escutei do Divaldo há muito tempo. Foi antes dele desencarnar, estava longe ainda desse período, né? Mas o que me marcou a atenção é porque ele já estava mais idoso e perguntaram para ele o que ele faria quando desencarnasse. Eu não me recordo exatamente a resposta e depois eu vou até procurar para ver se eu acho essa palestra novamente, porque foi um trecho assim, sabe? E ele falou assim, olha, quando eu desencarnar eu vou pedir uns dias, 1 ou 2 dias, para que eu possa descansar um pouquinho que eu estou precisando. Mas depois que eu passasse esse 1, 2 dias de descanso, eu já queria pegar na enxada novamente para poder trabalhar. E por que essa resposta dele me marcou naquele momento e isso ficou gravado em mim? Porque eu, se fosse o Divaldo, eu não ia pedir 1 ou 2 dias, eu ia pedir 1 ou 2 anos, porque passei a vida toda fazendo palestra, viajando o mundo, cuidando de 650 filhos, que coloquei o meu nome como pai na certidão de nascimento, montei uma instituição gigantesca, eu quero descansar, imagino o tanto de problema que o Divaldo resolveu, o tanto de acolhimento que ele fez, o tanto de noites que ele não dormiu, o tanto de privacidade que ele teve durante toda a vida. Aí agora ele quer ter um momento de sossego, mas ele quer ter isso por 1 ou 2 dias só. Por quê? Porque é o tempo necessário para ele refazer as forças, reparar a situação, se ambientar no mundo espiritual e já trabalhar. Ou seja, por isso que ele é o Divaldo e eu sou o Pedro, porque o espírito já compreendeu a necessidade do trabalho e como se organizar psiquicamente para poder realizar as coisas. E foi isso que me marcou. Então, esses espíritos nos dão a lição de que, na verdade, todo trabalho no bem, todo trabalho útil, ele não nos desgasta a gente. Perfeito, Pedro. Eu fiquei pensando aqui, um espírito como o Divaldo, encarnado e trabalhador como sempre foi, e todo atarefado aqui do ponto de vista material e também espiritual, com certeza já é tesouro já do seu espírito já a questão do trabalho. Então, por mais que ele peça 1 ou 2 dias, até a Maíse Braga, eu lembro numa palestra, ela falou que quando desencarnar também quer passar uns dias sentado debaixo de uma mangueira no plano espiritual, para descansar um pouco e depois tornar o trabalho, sabe? Mas no caso do Divaldo especificamente, já tem esse patrimônio do entendimento, como você falou, da importância do trabalho. Então, um espírito desse quilate, dessa elevação, com certeza não consegue ficar parado mais, porque já entendeu no espírito já a importância do trabalho. É isso, meu amigo, um abraço. Show de bola. Leci.
Trazendo um pouquinho também a questão do trabalho, você falou do pensamento e vida, né, Pedro? Lá também na questão, na página do Senhor, ele fala especificamente do trabalho, né? Aí ele fala que se nós propormos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Aí ele já fala que o trabalho, a ação, ele transforma o ambiente. E que o trabalho, serviço, ele transforma o homem. Aí ele fala, só mais um, ele fala assim, que as regiões infernais vibram repletas de movimento, além do trabalho e obrigação, que nos remunera. De pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então é isso aí, sobre o trabalho, recuperando um pouquinho aí. Só isso. Bem lembrado, o Emmanuel coloca esses dois trabalhos, né? O ação, trabalho ação e trabalho serviço. Então, vale a sugestão aí da gente dar uma lida nesse capítulo também. Acho que a Maria Aparecida Nogueira também tinha aberto o microfone, quer trazer algum comentário? Ô, Pedro, não, eu estou seguindo aqui, eu não tinha aberto, não. Talvez eu possa ter esbarrado. Mas já que aí estamos, só colaborando um pouquinho com todos os comentários e o seu estudo, a gente não pode se esquecer do que nós estudamos hoje como a inteligência emocional. E essa inteligência emocional, que tem os seus pilares em autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia, habilidades sociais, se nós soubermos trabalhar, ativar esses pilares, nós trabalharemos sim, mas nós trabalharemos com comedimento, de tal forma que o trabalho não nos pese. Porque é muito triste ficar inativo. É terrível a gente parar de trabalhar. Muitas vezes, quando estamos assoberbados, igual você falou, antes de uma aposentadoria, nós falamos, ai, puxa, quando eu me aposentar, tudo vai ser diferente. E eu posso lhe dizer que, como aposentados, o Valdemar e eu, acho que nós trabalhamos mais do que trabalhávamos antes. Entendeu? Graças a Deus. E canalizamos nossos trabalhos, né? Então, você falou aí do João de Freitas, num determinado momento, que você falava sobre assistência à família, que Jesus entrega, né, a habilidade, o cuidado para o João Evangelista cuidar de Nossa Senhora. Pedro, eu posso lhe dizer, em análises, eu tenho, num estado lamentável, 2 moradores que dificilmente, buscando trabalhar todas essas emoções, empatia, essa habilidade, eles sofrem porque reconhecem em si que falharam em relação aos filhos, à família. Mas, mesmo assim, os filhos e a família não indo lá visitá-los, que você colocou aí, eles se sentem numa situação de desânimo, de dizer o que eu faço. Eu até poderia trabalhar, mas eu não tenho vontade de nada. Cada dia, quando eu me levanto e olho que é um novo dia, me pesa como um trabalho braçal pensar que vou levar um dia. Então, eu procurei fazer vamos dizer, esse apanhado por conta de vivência. Então, bendito seja o trabalho. Não importa qual é ele, tudo é trabalho. Você falou muito bem. Se uma criança dá um sorriso para alguém, é um trabalho. Se nós aconchegamos num abraço uma pessoa carente numa instituição, a exemplo do que acabei de citar, é um trabalho. Então, é um trabalho muito digno. E, no mais, acho que foi assim. Eu devo ter esbarrado inconscientemente, mas nada é por acaso.
Muito obrigada pela oportunidade, viu, Pedro? Está excelente o nosso estudo. Ainda bem que você esbarrou, Cida. Obrigado aí pelas palavras. Obrigada. Pessoal, eu vou então avançar aqui nas 684 e 85, só para a gente encerrar esse capítulo ainda hoje, que aí fica bom para na próxima semana, né, nós começarmos um capítulo novo. A gente ainda tem 5 minutinhos aí. Vou pedir para a Celinha 5 minutinhos emprestado aí, tá, Celinha? Mas, 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho, ou seja, daqueles que contratam para fazer A e esperam A mais B mais C mais D, ou seja, trabalhos em excesso, né? E isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto assim fazendo transgride a lei de Deus. Então, esse excesso de trabalho, né, todo aqueles que têm em suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mando. O abuso da autoridade é um sofrimento à vista que já já nós acolheremos. Então, qualquer abuso de autoridade, qualquer abuso, né, em que nós podemos usar de artifícios para impor a outra pessoa situações que sejam do nosso agrado, significa que nós estamos transgredindo a lei divina e que isso, naturalmente, se transforma, né, como um sofrimento que já já bate ou baterá à nossa porta. Tem um homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Então, esse último, né, 685, é uma questão, assim, muito difícil. E se nós analisarmos hoje, porque aí vai para questões sociais, vai para questão políticas, entra um monte de detalhe, né? E também a gente, né, quem está aí no trabalho voluntário, e o trabalho voluntário também a gente percebe como que isso transforma as pessoas, né? Porque aqueles que estavam muitas vezes na ociosidade, numa depressão, sem propósito na vida, começa a fazer um simples trabalho e quando vê, está fazendo muito mais trabalho do que fazia quando estava na atividade, como exemplificou aí a Cida. Então, é um tipo de trabalho que modifica muito. Mas o trabalho social com as famílias, vamos dizer assim, carentes, retratam para nós aqui no Brasil como que a sociedade ainda precisa de ajuda em todos os sentidos. Porque nós temos espíritos que estão na flor da juventude e que muitas vezes se esquivam do trabalho, até pelas questões sociais, ou por questões também que a própria imposição familiar impôs, porque achava que o recurso seria ter mais filhos, né, para conseguir um auxílio a mais, e aí vai naquele monte de filho, e não tem nem condições realmente de trabalhar, porque às vezes os filhos são muito novos, não tem com quem deixar, ela não tem como trabalhar e fica refém daqueles auxílios, daquilo tudo. Ou, por outro lado, eu me recordo uma vez que eu visitei uma senhorinha, né, um pessoal lá da ONG, e que não tinha família, uma senhora uma idade super avançada, super frágil, e que se ninguém olhasse por ela, ela não tinha ninguém, não tinha como sustentar, não tinha essa força para poder falar assim, nossa, ela pode fazer um bico, não tem como. Precisa de que alguém seja capaz de olhar para aquela senhora e cumprir os seus deveres. Então, nós, enquanto sociedade, ainda precisamos amadurecer muito para compreender que todos nós que temos a capacidade, as forças para trabalhar, nós devemos trabalhar. Trabalhar o trabalho-serviço, o trabalho-ação, o trabalho voluntário e o trabalho do ganha-pão. Porque aí sim, nós estaremos usando todos os recursos que nos foram concedidos, não só em nosso auxílio
mas também em auxílio do próximo. Então, esse trabalho a gente tem sempre que estar em vista. Quando chegar o momento, nós poderemos sim repousar, né, de acordo com as nossas forças. Se tivermos condições, poderemos nos aposentar, mas o que nós jamais poderemos fazer é ficar inertes. Então, se eu paro de trabalhar no meu trabalho porque eu consegui me aposentar, agora eu tenho mais tempo para o trabalho serviço e não o trabalho ação, porque aí eu vou dedicar esse meu tempo na edificação pessoal com maior empenho. Eu vou dedicar esse meu tempo ao serviço voluntário. Eu vou dedicar esse meu tempo às visitas aos meus amigos, aos meus familiares, porque esse tipo de serviço é muito útil. E se ainda assim as questões físicas, materiais e limitantes do próprio corpo me restringem a um corpo físico, eu posso trabalhar a minha mente. Eu posso ler, eu posso ampliar o meu conhecimento, eu posso meditar, eu posso fazer minhas preces, eu posso atuar enquanto minha mente. Então, o trabalho ele não é circunscrito às questões materiais, mas tudo aquilo que a nossa mente e a vontade conseguem influenciar no nosso dia a dia. Então, eu agradeço aí o carinho de vocês, as contribuições, e está entregue aí a reunião, Celinha. Finalizamos o... Pedro, antes de você me entregar a reunião, eu só queria um comentário, que depois da pergunta, dando sequência 685, tem uma nota, tá certo? Tá certo. E tem dois aspectos que eu acho interessante chamar a atenção para fortalecer, né, todo esse entendimento que a gente adquiriu nessa noite do trabalho. Ele fala, né, que não importa se a pessoa vai trabalhar de uma forma ou de outra, mas é preciso que ela tenha uma ocupação. E é muito importante essa reflexão, que muitas vezes as pessoas que têm debilidades físicas, estão numa idade avançada, ou têm algum tipo de dificuldade, elas desistem de trabalhar, de ter uma ocupação. Não é uma ocupação de ganhar pão, mas uma ocupação é necessária. E eu me lembro que um dia eu estava passando roupa, e eu falei assim, nossa, eu detesto passar roupa, porque eu detesto passar roupa mesmo. E aí, escutei uma voz, que era algum espírito que estava ali me ouvindo, e falou assim, dê graças a Deus que você pode passar roupa. Você tem perna, tem braço, tem corpo e tem cabeça. Você enxerga, você está vendo ferro, você está vendo isso tudo, você tem todos esses potenciais. Pelo menos isso você pode fazer. E aí eu fiquei até com vergonha, porque eu falei assim, muitas vezes a gente acha, e eu estou dando um exemplo bem assim, corriqueiro, bem diário, e muitas vezes a gente se incomoda com algumas tarefas. E a gente deve perceber que não são tarefas, são oportunidades para que a gente possa fazer algo utilizando o recurso que a gente recebe. E outra coisa que ele fala é da educação. Não é educação formal, mas é educação moral. Então, a gente sempre deve utilizar o trabalho buscando a educação moral nossa e daqueles que nos observam, que é o exemplo, né? Então, assim, só tomando alguns pontinhos aqui, é lógico que ele fala muito mais e com mais profundidade, mas é importante a gente pensar, quando a gente está realizando um trabalho, o desempenho moral que ele pode trazer, ou imoral. Então, é muito importante a gente ter cuidado com as tarefas que realizamos, porque somos observados o tempo todo. Ao exemplo meu da mesa de passar roupa. Né? É isso, Pedro. Obrigada. Não sei se você quer complementar, falar, ou não concordar, ou discordar, ou concordar. Não sei. Tudo certo, Celinha. Obrigado aí.
Eu que agradeço, nós agradecemos a você, agradecemos